Forte abraço a você que me acompanha aqui no Juninho Fonseca de Olho no Lance, a melhor análise do jogo, vivendo um momento de transição. Daqui a pouco nós vamos trazer um momento diferencial para os palpites, as dicas e os pitacos. Com relação ao Passando a Limpo, este Passando a Limpo de hoje, vamos tratar com muito cuidado dos dois principais campeonatos que temos aqui no Brasil. Brasileiro da Série A, brasileiro da Série B. Você pode dizer, Juninho, tem Copa do Brasil. Joia, Copa do Brasil também é bom. Mas esses tais Série A e Série B, eu vou te falar, é especial. Hoje vamos tratar da Série B, já preocupados com essa perspectiva do Vasco da Gama. Está apertado, ele está conseguindo se desvencilhar do quinto, do sexto, do sétimo colocado, mas chegou tanta gente perto que o Vasco está ficando incomodado. Lá embaixo a briga do rebaixamento continua viva, né? Que os caras estão ganhando, mas não sai daquele bolo, enfim. São 6 times que estão envolvidos com o rebaixamento. Na Série A, nós estamos vivendo o encaminhamento do Palmeiras com uma vantagem clara, uma vantagem que vocês verão, uma vantagem matemática quase que irreversível, não é? E lá embaixo a briga do rebaixamento tá dando um sinal ali, o Santos tem que fazer alguma coisa, enfim. Ao meu lado, Thiago Coutinho. Grande abraço, Thiago. Tudo beleza? Tudo tranquilo? Você está firme? Tem prova hoje? Fica ligado, garoto. Opa, Juninho, beleza? Boa tarde agora, né? Com essa mudança no horário. Mais uma vez, muita coisa para falar. Reta final mesmo de Série B, Série A. Tirando quem está ali na Série A, até quem está no meio de tabela ainda brigando ali para uma Sul-Americana. Então tem muito detalhe, muito destaque para falar. E a gente vai embora para mais uma junto, Juninho. Essa é uma boa. Isso, nós estamos numa sexta-feira, no período da tarde aqui. À noite teremos compromissos. Eu e o Thiago Coutinho estamos na parada lá na faculdade. Mas, enfim, gente, é isso que nós queremos trazer para você. Vamos abordar inicialmente o Campeonato Brasileiro da Série B, porque ele é impactante. Nós tivemos uma rodada completa. Olha aí, 33ª rodada completinha, de segunda a quarta-feira, que nós pudemos acompanhar. O que você destaca para mim aí, Thiago? Olha, eu vou dizer aí um passando para você. Boa vitória do Guarani, boa vitória do Sport fora de casa, ótima vitória do Vasco. O Grêmio fez o que tinha que fazer. O Náutico fez um resultado que não mexe muito. E vou te dizer, viu, Thiago? Estou preocupado com o Novo Horizontino. Me dá uma visão geral dessa 33ª aí. Eu acho que a vitória do Guarani é importantíssima, que dá uma complicada, né, para essa próxima rodada para o Londrina, né, pela vitória do Vasco. O Vasco que vai se garantindo até aqui, pelo menos esse último jogo, com qualidade individual, né, porque o Alex Teixeira é um jogador de nível de primeira divisão. Quando ele enfrenta um Operário, que é um time que caiu demais durante o campeonato, acaba se sobressaindo tecnicamente. O Sport vence, continua coladinho no Vasco. Se eu não me engano, ainda tem Sport Vasco e Sport no campeonato, então é um jogo assim como foi Vasco e Londrina, um jogo de 6 pontos. A Ponte com essa derrota começa a ficar mais claro que deve seguir na Série B. O Grêmio com essa vitória se garante, dá para se dizer assim, na Série A também. A briga ali é mais para a posição do Vasco. Tem o Bahia que empata com o Novo Horizontino, que também não consegue deixar seu torcedor com dias de paz, podemos dizer assim. O Cruzeiro empata num jogo no público lotado, né? O estádio lotado, o público compareceu muito bem. Empata meio que numa falha de saída de gol do Rafael, mas não mexe mais com o Cruzeiro, não. E o Criciúma, destaque do Vila Nova também, conseguiu dar uma arrancada, dá para se dizer assim, o Vila Nova, né, que estava lá embaixo, aí vence, vai chegando numa situação mais confortável. E o Criciúma, aquela máxima de que é um time em casa, outro time fora de casa. Inclusive o Criciúma, se eu não me engano, joga hoje dentro de casa, então são os destaques mais cirúrgicos e diretos aí da Série B, Juninho. Essa Série B, rapaz, eu vou te falar. Meu amigo, os caras que saem da Série B, Thiago, para uma divisão que ninguém conhece, que a Série C não tem dinheiro, não tem passagem, não tem ingresso, não tem nada. De toda forma, o que teremos pela frente? Olha só, o Vinícius vai trazer para a gente essa ideia da próxima rodada, que inclusive você citou, o Criciúma, que tem jogo hoje à noite, sexta-feira. Nós podemos ver aqui essa perspectiva, olha só, Criciúma e Náutico, CSA
Sampaio Correia, Chapecoense Operário, Bahia Brusque, Londrina Grêmio, Ituano Guarani. Opa! Clássico paulista na parada. Vasco e Novo Horizontino, nossa senhora! Esse jogo aí tem 1h30 para falar sobre esse jogo. Tombense CRB, Ponte Vila Nova, que a Ponte precisa 3 pontos para sair da briga do rebaixamento. Sport Cruzeiro, você falou bem, nós teremos Cruzeiro, Sport e Vasco ainda nesta sequência de rodada. Eu acho que é na 35ª a próxima rodada. Mas nós estamos estabelecendo uma nova arte. O Vinícius vai trazer para a gente aí, para a gente poder... Olha aí, Thiago. Olha o nosso parceiro aí, tá trazendo tudo para nós. Olha aí, a sequência de jogos, 5 jogos, é a classificação. O que você me fala de Criciúma em 9º, Náutico em 20º? Vai dar Criciúma, né? Se seguir a sequência ali desses últimos 5 jogos, estaria uma derrota ali pro Criciúma, né? Para ficar 2 empates, 2 vitórias, 2 derrotas. Mas eu vejo o Criciúma como favorito para esse confronto. Joga em casa, é um time forte ali com a sua torcida, a barra empurrando ali a equipe do Tigre. E o Náutico, você vê a sequência de 3 derrotas, volta a vencer, mas o Náutico já se conformando com a Série C. O Criciúma é bem favorito para esse confronto, apesar da derrota na última partida, Júnior. Lá no Heriberto Ussi, né? Não tem. Deixa eu só confirmar o horário, exatamente hoje, às 19 horas. Muito legal. Também estou indicando a perspectiva do Criciúma maior que o Náutico já começa a fazer a conta do que é jogar a Série C. Né? O segundo jogo de hoje à noite é outro jogo que tem, olha só, mais um jogo interessante, Thiago. O 17º, jogando em casa, CSA, contra o Sampaio Correia. Você viu que o Sampaio, ao ganhar da Ponte, ele encostou lá, Thiago. Será que o Sampaio pode ganhar do CSA? Me fala. A gente falou até alguns programas atrás que o Sampaio não estava conseguindo continuar naqueles bons campeonatos que vinha fazendo, né, nos últimos anos, mas aí você pega uma sequência de 15 pontos, seu time conquista 13, né, 4 vitórias e 1 empate, você se arranca demais, é o que a gente sempre fala. Você tem uma sequência de 5 jogos sem perder, claro, tendo mais vitórias do que empate, você vai arrancar independente de quem está na sua frente, porque é difícil pegar todos da sua frente e passarem 5 rodadas sem perder. O Sampaio tem 5 na frente do Sampaio, então não vão ser os 5 que vão ficar 5 rodadas invictos, assim como o Sampaio está. Um jogo que, apesar de ser fora de casa, né, o jogo lá na casa do CSA, eu acredito que a equipe do Sampaio é favorita, só você ver a sequência, né, uma vitória apenas no último jogo da equipe mandante, o Sampaio vem de 3 vitórias em sequência, eu acho que é favorito sim para vencer, e com totais razões, né, de continuar sonhando, até porque o Cruzeiro enfrenta o Sport, que é um concorrente direto do Sampaio. O Vasco tem um jogo mais tranquilo em tese, mas o Vasco tem se complicado muito em jogos assim. Então, com total direito de sonhar, não só a equipe, mas toda a torcida também do Sampaio, Júnior. Com aquele treinador que subiu o Botafogo, você tá sabendo, né? O Léo Condé que está lá, assumiu, retornou ao Sampaio Corrêa, realmente um campeonato de recuperação, porque ele ficou um tempão, Thiago, por isso que nós fizemos a nossa observação do Sampaio. O Sampaio ficou um tempão sem ganhar fora de casa, porque quem tem 4 vitórias ali em 5 jogos deve ter conquistado 2 jogos fora de casa, né? Então, assim, esses 13 pontos aí do Sampaio nessa hora do campeonato, rapaz, o jogo é no Rei Pelé, que é lá o estádio que é oferecido pelo CSA e também para o CRB, às 21h30. No sábado, olha o que nós temos aí, outro jogo que também precisa de uma análise, porque essa análise, Thiago, é análise direta. Quem ganhar esse jogo aí atrapalha muito o outro, ou então encosta no outro. Mas eu acho que a Chape tem que vencer, hein, Thiago? Se pegar, como eu disse também, né, no primeiro confronto do Criciúma, se seguir a ordem, aparece um Vzinho verde ali da Chape de vitória, né? Isso mostra o campeonato da Chape, muito inconstante, não consegue engatar uma sequência, mas se vencer hoje, pegar um recorte de 3 vitórias em 6 jogos, é um recorte positivo, eu acredito, para a Chape, na situação que está, onde não tem nada garantido ainda, a Chape ainda respira com ares preocupados, né, certamente. O Operário não vence faz 5 jogos, perdeu o último jogo na última bola para o Vasco, estava vencendo até o finalzinho, tomou 2 gols. Então eu acho que a Chape é um pouco favorita, sim. Eu acho que dificilmente o Operário vence o jogo. Pode ser que a Chape também não vença, mas tá com uma cara de empate
ou para o lado verde, para o lado do Índio de Condá, Júnior. Eu também estou assim. Eu partiria do empate para a Chape ou da Chape. Não, Thiago, eu partiria da vitória da Chapecoense, faz um jogo em casa, sabe da importância, tá enfrentando um adversário perímetro, né? Porque é um estado encostado no outro, né? Mas eu enxergo aí uma perspectiva absolutamente positiva. O horário do jogo, 11 horas da manhã, no sábado. Opa! Esse horário aí tem que pensar direito, porque lá em Chapecó, vamos ver o que vai acontecer. O outro jogo do sábado, também um jogo interessante para análise, Thiago, porque é o terceiro contra o 19º, na casa do terceiro. Bahia vai ganhar esse jogo. Ô, Thiago, esses caras aí não ganham nenhum jogo a 5 partidas, os dois times. Se somar esses 10 jogos, não tem nenhum Vzinho verde ali de vitória. O Bahia até teve troca, né, no comando, a volta do Guto, né, Juninho, se eu não estiver enganado. E Vou aí confirmar. o Bahia tem que vencer esse jogo, né? O Bahia ainda não se garantiu matematicamente, mas pegar a sequência do Sampaio, que está sonhando em chegar, não perdeu nenhum dos últimos 5, vencendo 4, o Bahia não venceu nenhum dos últimos 5, tendo o Sport ali na cola também, o próprio Londrina ainda. O Bahia tem que acordar, abrir o olho, mas enfrenta um time que vem de 5 derrotas seguidas, então acho que o Bahia consegue retomar o caminho da vitória e rumo ao acesso, que é importantíssimo para um clube que virou SAF, né? Foi comprado, então deve investir mais nas próximas temporadas, então é importantíssimo estar na Série A. Eu acho que o Esquadrão volta a vencer hoje, Júnior. Rapaz, eu procurei aqui, não tive tempo de ver, não, se tem mudança, mas a importância do jogo aí é sistemática, né? Porque o Bahia, o Vasco estão demorando para assumir essas vagas entre os 4 primeiros colocados. Faz um jogo contra um adversário que não aguentou a Série B, time vem para a Série B, não aguenta. É o caso do Brusque. Numa hora dessa do campeonato, o cara perder 5 partidas seguidas, rapaz, coisa de louco, sem dúvida. O jogo do Bahia é às 16 horas, Arena da Fonte Nova, em Salvador. Deve dar o Bahia sim. O outro Bahia jogo da rodada. contratou Barroca. Barroca, isso. Você ouviu a informação, Thiago? Eu confundi Barroca, com o Guto, Eduardo Barroca. eu tinha visto, acho que estava meio que de olho no Guto, mas a contratação acho que interessante. É um treinador para uma nova era no Bahia, é um treinador também de uma nova geração, que teve bons momentos já em Atlético Goianiense, no próprio Avaí já teve bons momentos também, bons momentos no Botafogo também, não pode esquecer o bom trabalho que ele fez naquele Botafogo do Rio de Janeiro, então acho que é importantíssimo o Bahia retomar o caminho das vitórias, pensando no acesso, Juninho. O Vinícius trouxe bem aí, o amigo que está nos acompanhando, percebeu que nós ficamos em silêncio aqui, porque o Vinícius estava confirmando essa informação do Eduardo Barroca no Bahia. Para esse jogo, provavelmente, algum auxiliar, algum interino, mas já com a presença dele. E esse Bahia que não está longe de classificar, mas quanto mais cedo classificar, melhor. Repetido, o jogo é na Arena da Fonte, às 16 horas deste sábado. O próximo jogo também é um jogo bacana para nós comentarmos. Olha aí, o Londrina, que até as 5 partidas estava ganhando tudo, só tem um Vzinho lá. E o Grêmio com 3 Vzão, viu, Thiago? É Vzão aí, esse monte de 3 aí. Eu acho que o Grêmio é favorito para o jogo, sim. O Londrina vem em queda não só dos resultados, mas também de rendimento. Então acredito que o Grêmio tem tudo para vencer. Não sei se já se garante com uma vitória o acesso ou não, mas também é contagem regressiva para a equipe gaúcha voltar para a primeira divisão, Júnior. Sem dúvida. O Grêmio está em segundo, vai ficar a poucos jogos desta condição e o Londrina perdeu o embalo na reta de chegada. Aquilo que nós comentamos agora há pouco, não é? Do próprio Sampaio Corrêa, que o time embala nesse momento da competição, um momento irreversível que aconteceu com o Vila Nova, que aconteceu com o Guarani, também aconteceu. E o Grêmio está se estabelecendo com o Renatão lá, dando tiro para tudo quanto é lado, bonitão, elegante. E eu também estou enxergando uma perspectiva de Grêmio para esse resultado positivo. O jogo deixa eu confirmar, isso, exatamente. Às 16 horas e 30 minutos, Estádio do Café. Maravilhoso estádio lá em Londrina. É isso aí. O outro jogo, olha só que clássico, Thiago. O que você me fala, cara?
O professor Carlos Pimentel, Thiago, é o treinador que está do Ituano, meu amigo particular. Eu chamava ele de sargentinho de não sei que lá. Esse não sei que lá é palavrão. Ituano mandando muito bem, tá próximo do Vasco e o Guarani. Thiago, o empate é bom para os dois ou ruim para os dois? Eu acho que, por ser em casa, o empate é ruim para o Ituano, porque ele tem uma briga direta pelo acesso ainda. O Guarani já consegue uma arrancada, respira bem agora, depois de sair da zona de rebaixamento, que ficou a maior parte do campeonato. 4 vitórias seguidas, fazia tempo que não acontecia isso com a equipe do Bugre. Então, acho que por ser fora de casa e por ter somado 12 pontos dos últimos 12 disputados, eu acho que o empate é um resultado até bom para o Guarani, porque enfrenta uma equipe que está brigando por o acesso ainda, então acho que você tem que levar em conta o momento do adversário também. Para o Ituano, acho que seria um resultado ruim, mesmo que o Guarani não perde, faz 4 jogos, inclusive vence a 4 jogos. Quem joga em casa com o time que está abaixo de si, brigando pelo acesso na reta final, não pode considerar qualquer resultado independente dos 3 pontos. Se fosse contra o Cruzeiro aí, não seria um resultado ruim em termos de estar enfrentando um adversário melhor, mas em termos de subir na classificação seria. Então, contra o Guarani não vai ser diferente. Eu acho que o Ituano só interessa a vitória, inclusive eu acho que o Ituano vence essa partida com muita dificuldade pelo bom momento do Guarani, Júnior. Esse bom momento do Guarani tem que ser destacado, sim. 4 vitórias seguidas, rapaz, nesse momento da competição. O Ituano também bem aí. 5 jogos sem perder, 3 vitórias, 2 empates. Um classicaço lá no Velho Júnior. Olha, um jogo bom de se assistir, viu? 18 horas e 30 minutos. Agora, no próximo jogo, eu preciso de uma análise sua muito criteriosa, Thiago, porque, meu amigo, o Vasco, este time que eu joguei, da Colina, casaca, os caras cantam um hino lá antes do jogo, é coisa de louco. Pega o Novo Horizontino com o número 16 na cabeça, uma sequência de 5 jogos, uma única vitória. Vasco, 5 jogos, 2 vitórias. Tem cara de Vasco, mas não vai ser nada fácil, Thiago. Tem cara do Vasco venceu, acho que o Vasco é favorito sim, o Novo Horizontino, analisando o primeiro visitante, necessita de pontuar, né? Nesse caso, por ser fora de casa contra o time que está em quarto, eu não acho o empate o fim do mundo, é claro que depende de que vai acontecer embaixo, mas mesmo caso entre na zona, por exemplo, não vai ser vai ser uma vantagem onde na próxima rodada pode recuperar. O importante para esse time é pontuar fora de casa e vencer em casa, os times que estão brigando ali para não ser rebaixado, né? Não dá para ficar sonhando com vitória atrás de vitória. Não foi assim o campeonato inteiro, é difícil de imaginar que vai ser assim agora, como foi com o Vila Nova e o Guarani, mas não são todos que conseguem essa arrancada. O Vasco, eu acho que depende muito da torcida nessa reta final. São Januário, o Vasco é muito forte lá, a torcida do Vasco é uma torcida fanática, das mais fanáticas e respeitadas do Brasil, para quem analisa torcidas em si. Né, eu acho que depende demais da torcida, porque é um time que não consegue manter um rendimento durante a partida inteira, é inconstante, é só você ver a sequência de 5 jogos, mas eu acho que o Vasco deve vencer esse jogo. É importantíssima a torcida pelo fato de que os concorrentes que estão logo atrás do Vasco ali estão numa crescente, principalmente o Sampaio Corrêa. Falou bem. Torcedor vai ter que participar lá na Colina, filhão. Tô confirmando aqui. O jogo é São Januário, no sábado, 18h30. Deve passar em todo canal de televisão, tem que assistir, porque é um jogo muitíssimo importante para os dois lados. Quem vencer está perto do objetivo. Quem perder vai ficar longe do objetivo. Olha esse jogo aqui, Thiago. É o 12º com o 13º. Olha só, deixa eu confirmar. Olha lá. Ah, não. 12º com o 11º. Ô, Thiago, qualquer resultado para esses dois aí tá bom, filho. Tom Benz que teve momentos brigando ali para tentar chegar no G4, se aproximar, mas teve uma queda muito grande de rendimento. O CRB também é um time muito inconstante, mas esse jogo é o jogo a cara do empate, né? É a cara do 0-0 da rodada, do empate da rodada, porque são dois times muito parecidos, muito parelhos, que não tem mais muita ambição no campeonato, né? Já estão numa colocação de, entre aspas, estar tranquilo em relação ao rebaixamento, não tem mais como chegar no G4, não é igual na Série A que 11º, 12º, 13º brigam por Sul-Americana. Então se manter na Série B e começar a pensar no próximo ano, Júnior. Próximo ano que começa do zero, né? Para chegar em 12º lugar. Esse jogo aí, o empate é bom para todo mundo. Agora, Thiago, analisa com calma aí, filhão. Falta 3 pontos para a Ponte Preta sair do rebaixamento. Ela vai enfrentar o Vila Nova, no Moisés do Carneiro, lá naquele lugar lá que eu morei 9 anos dentro do alojamento. Nunca vi um negócio desse, acho que eu bati recorde lá, rapaz.
O cara morou 9 anos no alojamento. Em 4 locais de alojamento eu morei lá, Thiago. Rapaz. Thiago, a Ponte só precisa ganhar para sair do rebaixamento. É isso, tá bom? A Ponte vem de 2 derrotas, o Vila Nova vem numa sequência até surpreende, porque são 3, 4, 5 times numa sequência de 4 vitórias nos últimos 5 jogos, né? A gente sabe o quanto isso é importante. Eu acho que é um jogo difícil para a Ponte, eu acho que esse é o jogo sem favorito, mesmo sendo na casa da Ponte, o Vila Nova vive um melhor momento. Eu acho que está com qualquer resultado, tirando uma goleada, uma vitória tranquila para qualquer um dos lados, acho que é um resultado normal que não surpreenderia ninguém. A Ponte vencer, a Vila Nova venceu um empate, eu acho que são resultados normais para esse confronto. Tá bem aberto. Deixa eu só finalizar, Ponte Preta, 19 horas no sábado, exatamente. Último jogo da rodada, no domingo, 16 horas, na Ilha de Retiro. É o jogo grande do campeonato, o quinto colocado e o primeiro colocado. Você acha que o Sport tem chance de ganhar do Cruzeiro? Que parece um jogo da primeira divisão, né, Thiago? Esse é um jogo em tese na primeira divisão onde o Cruzeiro teria mais investimento, estaria mais à frente, pegando um recorte próximo, né, recente. Mas eu acho que o Sport tem chance sim. O Sport está em quinto, é uma posição para chegar no G4. Quem acha que a rodada não vai ajudar muito porque o Vasco enfrenta um time que está brigando para não cair, não existe jogo fácil nesse momento do campeonato. Você vai ver pouquíssimas vitórias por 3, 4 gols de diferença nessas próximas rodadas, porque o Novo Horizontino tá muito mal, tá lá embaixo, mas se não começar a pontuar vai ser rebaixado, então qualquer jogo passa a virar um jogo de 6 pontos nesse momento, para quem tá obrigando para não cair, ou para quem tá lá em cima, só jogo de 2 times de meio de tabela que não tem uma pressão, não tem muita visibilidade em cima do jogo. É um Cruzeiro já campeão, né, já garantindo acesso, então tem aquele relaxamento natural também, né, de dever cumprido, missão cumprida, aí os caras vão começando a relaxar um pouco, né, porque já conseguiram atingir seu objetivo, e aí tem aqueles jogadores que não estão garantidos para o próximo ano e querem mostrar serviço, tá uma mescla de tudo, e aí o Sport pode se aproveitar disso e vencer, e aí secar Vasco, secar Sampaio Corrêa, mas eu acho que o Sport tem sim totais condições de vencer o jogo, mesmo o Cruzeiro sendo favorito. Eu acho que é um jogo que tá com uma cara de a mesma coisa que eu falei do último confronto. Qualquer resultado, sem ser uma vitória larga para qualquer um dos dois times, eu acho que está dentro do normal porque a gente pode analisar esse jogo, já que o Cruzeiro não tem mais nada para fazer na Série B, Júnior. O Sport pode sim conseguir 3 pontos que poucos conseguiram contra o Cruzeiro. Realmente você fez um destaque legal. Pessoal, apresentamos tudo da Série B. Vamos caminhar para a Série A. Nós temos mais um tempinho. Olha lá, olha. Qual que foi o destaque dessa 30ª rodada? Estamos falando já, amigo do Tá Na Hora do Esportes, amigo do Passando a Limpo. Que você destaca aí? Corinthians empatou, tal. Eu vou dizer para você o seguinte. A derrota do Fluminense, para mim, foi a coisa mais estranha do mundo. E no resto? Fazendo uma análise geral já para os jogos que vão acontecer a partir de amanhã, o Corinthians empata com 2 erros individuais, né, do Raul e do Gustavo. O Corinthians pensando muito mais na Copa do Brasil, assim como o Flamengo, mas o Flamengo acho que é o time mais preparado para conseguir jogar o brasileiro até chegar à final da Copa do Brasil, né? O resultado do Flamengo é um resultado normal. O Bragantino vence, o Bragantino que tem um desempenho ali de Z4, ali perto no segundo turno, né? Então vence um jogo importante, novamente sem jogar bem, sem brilho, mas vence o que é importante no momento, pensando numa Sul-Americana. O Cuiabá ainda não tem nada garantido, né? Briga por permanência, por tudo que... O Daverson vem se destacando, né? O Daverson vem fazendo bons jogos com a camisa do Cuiabá, passou a ser cobrador de pênaltis, eu acho que é um destaque interessante. Ceará e Goiás, resultado melhor para o Goiás, o Ceará tá mal, o Ceará precisa vencer, vai enfrentar o Galo, que está se recuperando fora de casa na próxima rodada, então resultado péssimo. O Fluminense então nem se fala, o Fluminense não tem nada garantido em Libertadores ainda, tá ali, mas tem times chegando, o Galo quando chega forte, né? O Corinthians, Atlético Paranaense, o Flamengo, então tem muito time na disputa ainda ali, tirando o Palmeiras, qualquer coisa pode acontecer no G4, até o Inter sair do G4, que é improvável, mas tá todo mundo muito próximo. Tirando o Palmeiras, está tudo muito embolado, então derrota duríssima, sai vencendo por 2-0, leva gol na última bola. E o Atlético respira um pouco, começa a pontuar em momento preciso, como a gente disse, então é interessantíssimo, inclusive venceu o confronto direto. Atlético empata no último lance contra o Fortaleza, que é um time que evolui demais. Ainda não tem nada garantido, mas
por desempenho é muito difícil imaginar que vai voltar a cair de posição, então deve se manter ali até beliscar uma Sul-Americana. Flamengo e Inter, destaque pelo jogo defensivo do Inter, o mercado muito bem, René bem também. O Flamengo, destaque, eu acho que é a humildade, entre aspas, dá para dizer assim, do Gabigol eu vi até hoje, ele meio que abre mão de disputar uma posição direta na Copa do Mundo para jogar de lado, porque como ponta ele não vai ser convocado nem para ser centroavante. E aí é uma questão de se o Dorival fala, Gabi, você pode jogar aberto? Ele fala, não, eu quero jogar centralizado. O Pedro ia ser reserva, ele não ia tirar o Gabigol, que é um dos maiores da história do Flamengo, para colocar o Pedro. Ou mudaria a formação para os dois centralizados ou não. Então ele tem essa humildade do Gabigol, que muita gente fala que pensa só nele, que é mimizento e tudo mais. Tem os prós e contras, é claro, mas acho que tem que reconhecer esse momento, e ele se encontra muito bem, ele finaliza menos, mas ele ajuda demais o Flamengo nessa movimentação. O Santos, que nos últimos 5 jogos tinha conseguido 3 jogos sem sofrer gol em casa, né? Então volta a sofrer 2 gols, empata nos acréscimos e tomou outro gol nos acréscimos, né? Então o Santos ainda não dá muito para dizer. O Santos, como eu já disse, faz umas 10 rodadas que eu falo que o Santos se garante essa posição pelo começo bom que fez de campeonato. O Galo engata 2 vitórias seguidas e enfrenta o Ceará em casa agora. 9 de 9 pontos seria essencial para a equipe do Galo. Palmeiras é questão de tempo, a gente já falou isso várias vezes. O destaque é a estreia do Endrick, né, o prodígio da base do Palmeiras, que quase fez 2 gols. Né, um gol ele perdeu, acho que ele se acomodou na finalização, o outro ele fez uma jogadaça de craque, assim como ele é. E destaque para o Mike, que fez gol de novo. O Mike jogando quase como um ponta, né, já que tem o Marcos Rocha também. Interessantíssima essa função do Mike, que pode ser importante para garantir o futuro dele no Palmeiras, já que o Marcos Rocha em breve deve parar também, ou deve começar a ir para times inferiores por questão de idade, questão física, né? São Paulo, vitória importantíssima, porque acabou de ser vice-campeão. Isso não deixa a torcida com confiança no time, muito pelo contrário, ainda tem muita desconfiança. O América não mexe muito, porque vem numa sequência muito positiva também, então as últimas rodadas garantem o América não perder posição, não ficar muito afastado. O Avaí perde 2 jogos seguidos em casa, um confronto direto, o outro do Botafogo, que vai encontrando a sua cara com o Tiquinho Soares, o Vitor Cuesta, o Luiz Castro, o Jefinho. O Botafogo segue melhor fora de casa, então esses são os destaques de cada jogo. Falei bastante, mas acho que deu para falar brevemente os detalhes mais importantes de cada confronto, Júnior. Foi ótimo. Nossa, você trouxe detalhes importantes. Fazer essa abordagem sem perder o raciocínio não é fácil para ninguém. É que você gosta muito desse negócio chamado futebol, assiste jogo. Não, fala que vai estudar, mas vai assistir jogo. Vou conferir quando você fala que vai estudar. Se você não... Bom, mas foi ótimo. Você trouxe com uma velocidade incrível que nos permite caminharmos já, então, Thiago, para a 31ª rodada. Olha aí, ano passando. Cuiabá e Flamengo, Corinthians e Atlético Paranaense. Corinthians aí que você fala que torce e tal. Esse Internacional que todo dia você fala que é defesa boa. Eu estou sempre ouvindo você falar isso. Eu estou sempre ouvindo você falar bem do Goiás também. Quero que você daqui a pouco me fale sobre São Paulo e Botafogo. É importante esse jogo para os dois. Esse Fortaleza e Avaí também. Esse Fortaleza que você gosta do Juan Pablo Vojvoda também acho legal. O Atlético Mineiro precisa dar sequência. Fluminense e América, eu não vou jogar nem empate, vou jogar que o jogo não vai ter. Né? Nem empate, nem derrota, nem vitória, que esse jogo não vai ter, que vai ser um jogo super difícil de analisar. Coritiba e Bragantino, o jogo que o Coritiba precisa aproveitar, que está com um jogo a menos. Atlético Goianiense e Palmeiras, parece que o Palmeiras não vai ter dúvida nenhuma. E o Atlético Goianiense que ganhou com o interino, né? Agora os caras ganham com o interino, coisa de louco. Santos e Juventude, o Atlético Goianiense, Palmeiras, Santos e Juventude na segunda-feira. Mas vamos aos jogos desta 31ª rodada especificamente. Me fala sobre Cuiabá no rebaixamento, Flamengo no 5º lugar, que tá bom para ele. Ou 4º lugar, tá bom pro Flamengo. Esse jogo aí tem cara de empate, Thiago. Eu vi uma notícia antes de começar o podcast, não deu nem muito tempo para averiguar, mas pelo que eu vi, o Flamengo nunca tomou gol do Cuiabá, né? Poucos jogos, senhora, né? Porque o Cuiabá é um time recente, o time que chegou na elite recentemente, mas tem pelo menos 3, 4 jogos, então o Flamengo que vai reserva, né? O Dorival não esconde isso, que era o treinador que poupa, pensando na final da Copa do Brasil. O Corinthians também não vai com seus principais jogadores. Então isso faz com que o Cuiabá possa sonhar sim, né? O Cuiabá vem tendo desempenhos melhores, vem de 2 derrotas, mas não jogou mal em nenhum dos 2 jogos. Então eu acho que o Cuiabá ele pode sim sonhar com
em pelo menos beliscar um pontinho, que já seria importante, né? Porque apesar de você ter que vencer todos os jogos nessa situação, você enfrentar um Flamengo mesmo reserva, que o time que reserva do Flamengo brigaria para estar aí onde o titular está em quinta posição tranquilamente. Eu acho que é um jogo, vai ser aberto. Eu acho que dessa vez o Flamengo toma gol sim do Cuiabá, talvez por estar com uma equipe mais reserva, mas vai ser um jogo aberto. Eu acho que, e tem o reencontro, né, do Daverson contra o Flamengo, né? O Daverson fez o gol lá do título da Libertadores e tudo mais. Vai ter provocação, certeza, porque ele provocou contra o Corinthians o jogo inteiro, ele que é ex-Palmeiras, né? E ele gosta disso, sempre mostra muita humildade nas entrevistas depois. O Daverson é uma peça do futebol brasileiro, né? Quase folclórico o Daverson, desde que chegou ao Palmeiras. Mas eu acho que é um jogo muito aberto, mas que se fosse apostar, apostaria na vitória do Flamengo, é uma vitória suada, viu, Juninho? Mas se tem um momento que o Cuiabá pode ganhar do Flamengo, é esse, Thiago. Não tem outra hora para ganhar do Flamengo. O Flamengo tem 2 competições pela frente que tem resultado que vai para a história do time. Não tem como, vai ficar jogando o Campeonato Brasileiro em 5º lugar. Se ele ganhar um campeonato, ele já conquista a vaga na Libertadores. Então tá louco. O Cuiabá tem Sim, Juninho. um pouquinho mais do que você acha. O Cuiabá tem chance. Fala. O destaque para analisar no Flamengo é para ver qual vai ser o meio campo que ele vai colocar para jogo, porque ainda tem uma dúvida da Copa do Brasil se vai ser João Gomes e Vidal, João Gomes e Thiago Maia, Vidal e Thiago Maia. Então eu acho que quem não jogar nesse jogo aí deve ser sim titular na Copa do Brasil, e falou até no jogo contra o Inter do Flamengo que o Flamengo vai visar a minutagem dos principais atletas reservas, né? Por exemplo, o Cebolinha, que sempre entra, esse meio-campista que não jogar também, já avisar na Copa do Brasil, porque é muito importante numa final. Você sabe disso, quem entra no banco é tão importante quanto quem começa o jogo, Júnior. Principalmente agora que nós temos um campeonato com 5 substituições, tá louco. Os times grandes vão andar. Eu só estou confirmando aqui o horário do jogo do Flamengo, só para a gente não perder a contextualização. 19 horas, beleza. Depois do Flamengo, nós teremos o Timão. Opa! Corinthians e Atlético Paranaense, um jogo. Em outro momento ia ser um jogaço. Thiago, esse jogo aí, os 2 times esvaziados, pode ter certeza, o empate vai ser bom para os 2. Um tá em quarto, o outro tá em sexto, o empate é bom, vamos embora e pensa durante a semana. O Corinthians, estando em quarto, ele depende só de si, tanto na Copa do Brasil quanto no Brasileiro, para chegar direto para a Libertadores, né? Assim como o Atlético também depende só de si, porque ele está um jogo de ganhar a Libertadores. A final da Libertadores é só no final do mês, mas é inevitável você pensar num jogo desse tamanho, né? Então, mesmo que falta um mês, vai ter atleta do Atlético tirando o pé numa dividida, pedindo para sair mais cedo. Tem toda essa análise que é feita, ainda mais o Felipão, que é um cara cauteloso. O Atlético, não sei a escalação que devia, eu acho que pode ser que, por saber que não está nada garantido no Libertadores ainda, pode ser que vá titular sim, porque o jogo ainda está há algumas semanas de acontecer, e o Corinthians vai reserva, então pode ser uma rodada interessante para o Atlético, mas mesmo reserva, o Corinthians, que em casa é forte, porque gosta de ter a bola, gosta de atacar, então esse jogo, dependendo de quem entra em campo, quem não entra, ambos os lados está com uma cara de empate, que não seria um resultado ruim para nenhum dos dois. Pode não ser bom porque eles podem ser ultrapassados, mas não vai ser ruim porque eles vão continuar muito fortes na briga, Júnior. Bem destacado, foi bem. É isso mesmo, 5º e 6º lugar, o empate pode ser bom. Quem beliscar um 3 pontinhos aí, rapaz, pode ajudar muito. Beleza, o outro jogo da rodada, esse do Corinthians, é às 21 horas. Opa, sábado, 21 horas em Neoquímica Arena. Depois os caras vão pro bar. Internacional e Goiás. Tem tudo para o Inter manter a segunda colocação? Não perde as 5 partidas? O que você me diz, Thiago? O Inter não perde as 5, o Goiás não vence as 5, né? Eu acho que o perigo do Inter para esse jogo se passa pelo Pedro Raul. O Inter é uma defesa muito forte, como todas as defesas que o Mano Menezes, todos os times que ele trabalha têm defesas fortes, é o estilo de jogo dele. Então eu acho que, se tomando cuidado com o Pedro Raul, dificilmente o Inter vai ser vazado nesse jogo, dificilmente o Inter vai sofrer muito nesse jogo. Mas é jogo para vencer, porque sabe que é o favorito da rodada. O Inter, entre os times que brigam pelo G4, tirando o Palmeiras, é o favorito da rodada, é o Inter. Então, é uma vitória importantíssima, né? A gente tem o Pedro Henrique jogando muita bola, a gente tem um alemão participando demais também. Tem que ver como vai ser a escalação. O Tyson pode ser que retorne, ele ficou afastado contra o Flamengo, porque o pai dele acabou falecendo, infelizmente, então ele foi liberado, né? Então pode ter um retorno, pode ser um retorno importante. Alan Patrick. Então, eu acho que o jogo vai ser
dominado pelo Inter. Não vai ser um jogo fácil, porque o goleiro do Goiás, o Tadeu, trabalha demais, trabalha muito bem, mas é o Inter que deve ter domínio, deve ter mais as principais chances do jogo, mas tem que tomar muito cuidado com o Pedro Raul. Então, se tomando esse cuidado e conseguindo converter as chances, que é coisa que o Inter tem feito no campeonato, é um dos melhores ataques, se eu não me engano, é o quarto melhor ataque, como disse no confronto contra o Flamengo. Eu acho que o Inter tem tudo para vencer essa partida, Júnior. Mas vai ser difícil, você pontuou bem. Jogo difícil no domingo, 11 horas da manhã. Opa, horário complicado. E o São Paulo, Thiago? Depois dessa vitória do São Paulo de virada contra o América, depois da boa vitória do Botafogo também, olha, nós temos ali os times com, nos últimos jogos, 3 vitórias, São Paulo não perde, o Botafogo perdeu uma. Que jogo equilibrado e vale tudo, né, Thiago? O 10º em casa contra o 9º visitante, o que você me diz? O São Paulo, 5 jogos sem perder, é até raro no Campeonato Brasileiro, né? Dá mais de 3 vitórias, mas o São Paulo, que mesmo vem nessa sequência no Brasileiro, é inevitável que ainda fica com essa sombra do peso do vice-campeonato da Sul-Americana. Acho que é um jogo sem favoritos, porque o Botafogo é um time melhor fora de casa do que em casa. O São Paulo foi um dos poucos times que o Botafogo venceu jogando no Engenhão, foi o São Paulo. Se não me engano, foi 1-0 o confronto na época. Mas é um jogo, acho que sem favoritos, porque o Botafogo é forte como visitante, vem numa sequência boa, vem encontrando sua cara. E o São Paulo, apesar de estar numa sequência positiva, tem toda uma incógnita. Eu acho que é o São Paulo que cada erro de passe vai ter chiada da torcida, que está apoiando muito o time esse ano. Cantou depois do vice-campeonato lá, mas vai ter chiadeira. Então o Botafogo tem que se aproveitar desses pequenos detalhes. O São Paulo tem que tomar muito cuidado com o Tiquinho, que vem jogando muito bem. Então acho que é um jogo sem favoritos, com uma cara de... Assim como eu disse na Série B, tirando uma vitória larga, qualquer resultado está dentro do padrão, na minha opinião, Juninho. É verdade. São Paulo, se vencer, ele consolida de alguma forma essa derrota, né? Lá na semana passada, na Sul-Americana. Vamos ver que então, tem cara de empate esse jogo também. Um pouquinho mais para o São Paulo, eu diria. Fortaleza, São Paulo é 16 horas. Fortaleza e Avaí no Castelão, 11º com o 19º. O Thiago, eu jogo uma ficha só no Fortaleza, doa quem doer. Acredito que o Fortaleza deve vencer esse jogo. O Avaí é um time que costuma fazer gols nos seus adversários. Com o Bissoli, a maioria de pênalti é verdade, mas só perde pênalti quem bate pênalti, né? Então tem toda essa... faz gol, igual era com o Henrique Dourado em 2017. Mas a maioria foi de pênalti. Mas ele bate pênalti porque ele é melhor do time para bater pênalti, ele bate e converte. Né? Mas é um Avaí muito refém do Bissoli, o Avaí vai começando a se complicar também. O Avaí, acho que nos últimos anos é o time mais, entre aspas, elevador, assim, né? Ele sobe e desce, ele não consegue se manter, né? Faz alguns anos que isso acontece já. Fortaleza se tem um jogo Fortaleza se aproveitar esse, até porque São Paulo e Botafogo que estão na frente, Fortaleza se enfrentam. Então, se um vencer, Fortaleza pode chegar, se tiver um empate, Fortaleza vencer, ele pode encostar nos dois, então é muita coisa para envolver nesse jogo também, que eu vejo Fortaleza como um favorito, jogando no Castelão, Juninho. Isso, 16 horas do domingo. Também no domingo, 18 horas, Mineirão. Se o Galo vencer, vai ser a terceira vitória seguida. O Galo vai sair dessa nhaca. Está em 7º, tem que ir para 6º, tem que ir para 5º. E o Ceará apertado, Thiago. Sobre o Ceará é muito apertado. Se perder esse jogo, pode ter concorrentes chegando, encostando. E mais de um, o que é pior ainda. Então, para o Ceará, não adianta querer ficar jogando sempre por empate, porque vai acabar tomando. O Ceará tá... É estranho ver o Ceará nessa situação, que é um time que teve bons momentos, tem uma equipe boa, então não dá muito para explicar. E o Galo, se eu não me engano, desde que o Cuca voltou, não tinha tido nem 2 vitórias seguidas, né? Imagina 3. O Galo que vem com o Hulk voltando a fazer gol, são 3 últimos 2 jogos. Então eu acho que para o Galo confirmar essa boa fase, para confirmar essa retomada de boa fase, uma vitória importantíssima e uma vitória que, na minha opinião, deve acontecer nesse duelo de alvinegros no Mineirão, Juninho. Com gol do Hulk, inclusive. Mineirão. Oi? Com gol do Hulk, inclusive. Ele quando ele entra na fase boa, da onde que ele chuta, a bola vai no ângulo. Ele tem um chute de pé esquerdo que eu vou falar para você uma coisa de louco. Fluminense e América, Thiago. Você tem um pouquinho a mais de tempo para analisar esse jogo aí, que eu não vou falar nada nesse jogo. Para mim, vai dar cara ou coroa, a moeda cai de pé. Você já viu disputa de cara ou coroa, Thiago? O cara fala assim, vamos disputar cara ou coroa. O cara fala, cara,
o outro fala, deixa eu pensar na resposta. É isso aí. Cara, esse é um jogo muito difícil de analisar porque é muito equilibrado, né? No começo do ano ninguém imaginou que o Fluminense estaria nessa situação, porque vinha. é, Ainda teve mudança de treinador, teve tudo, né? Um time que não é o melhor time que tem no papel. O Inter, que está na frente, é um time no papel melhor. O Corinthians, que está atrás, é melhor no papel. A Atlético Paranaense, Flamengo, e mesmo assim o Fluminense consegue se manter. O América num campeonato impressionante, uma recuperação impressionante. É um jogo muito equilibrado, eu acho que jogo de gols para os dois lados. E assim como o São Paulo e Botafogo, eu acho que qualquer resultado sem ser uma vitória larga é surpreendente. Eu acho que está mais para o Fluminense, que depende muito do Cano, mas que depende, ele corresponde, então não interfere tanto assim. E o América com uma boa fase do meio-campo, Juninho, eu acho que são os dois destaques individuais da partida também. Cano e Juninho, certamente. Para o Fluminense vencer esse jogo depende muito do Cano, não necessariamente fazendo gols, mas a movimentação dele já ajuda demais áreas, Ganso. Eu acho que sem o Cano num jogo desse, que é muito equilibrado, onde o Cano é o destaque do time, seria difícil para o Fluminense. Mas essa é a análise desse jogo, então, Juninho. Uma cara de empate ou vitória magra para qualquer um dos dois lados, mas um pouco mais para a equipe mandante, para o tricolor carioca, Juninho. Essa é a análise, porque o jogo complicado, Fluminense em terceiro, América em oitavo, para o América é uma maravilha. Nesse momento da competição, ter duas vitórias, uma dessas vitórias normalmente é fora de casa, então realmente é um jogo complexo. Um pouquinho mais para o Fluminense, também concordo com você, mas dependendo do Ganso e do Arias, porque o Cano precisa desses dois para fazer os gols dele. Maracanã, 18 horas. No domingo também, para finalizar os jogos do domingo, o Coritiba, que tem um jogo a menos, aquele contra o São Paulo, 16º, fora da linha do rebaixamento, que é o 17º que está dentro, e o Red Bull Bragantino, que conseguiu uma boa vitória no meio de semana. O Bragantino pode incomodar o Curitiba precisa ganhar desesperadamente, Thiago. Olha, eu acho que o Curitiba vai ganhar esse jogo. O Curitiba, se pegar os pontos, a grande porcentagem foi feita no Couto Pereira, onde o time é mais forte. O Fabrício Daniel, ex-Mirassol, vem se destacando também nos jogos em casa. O Curitiba é muito ofensivo. É um jogo aberto, os dois times vão fazer gol muito provavelmente, porque o Curitiba não pode se dar o luxo de esperar o adversário vir para cima e tentar fazer gol em contra-ataque. E o Bragantino não é time de esperar, então vai ser um jogo aberto, com gols, na minha opinião, e que o Curitiba leva um pouco de vantagem, mesmo estando atrás na classificação, porque joga em casa onde o time é forte, Juninho. Forte, ele deve levantar 500 bolas lá, vamos para a área, vai o zagueirão famoso, veterano na área lá, e eu vejo um pouquinho mais, Thiago, eu vejo um pouquinho mais que você, mais para empate, esse jogo um pouquinho mais para empate. Esse jogo é 18 horas contra o Pereira. Vamos falar rapidamente dos dois jogos da segunda-feira, Atlético Goianiense e Palmeiras, Atlético brigando contra o rebaixamento, vem numa sequência de 2 vitórias com o interino, não é? Eduardo Souza, conheço particularmente, é aqui do interior de Votuporanga. E o Palmeiras, rapaz, só tem letra V ali no Palmeiras. Thiago, tá certo esse negócio aí? O único time somando as séries A e B que tem 5 Vzinhos ali. Palmeiras já campeão faz algumas rodadas, né? Não matematicamente, mas todo mundo sabe disso. E o Atlético, pelas últimas 2 vitórias, ele se coloca numa situação onde, mesmo se ele perder, os adversários não vão conseguir abrir uma vantagem muito grande, porque ele vem de 6 pontos nos últimos 6. E sabe que o resultado mais provável é o Palmeiras vencer. Então, se somar um pontinho, já vai ser muito valioso para o Dragão nesse jogo. Essa é a minha análise, não tem mais muito ponto de fugir. O Palmeiras é muito favorito, vai comandar o jogo, vai ter o domínio, vai ter mais chance. E o pontinho para o Atlético, que não é um time que se encolhe, jogou de peito aberto, estufado lá na Neoquímica Arena contra o Corinthians. Então também, quando tiver bola, não vai ficar segurando para enrolar, não. É um jogo que vai ser, se o Atlético conseguir se defender bem e o goleiro pegar muito, pode ser um jogo aberto, mas que deve ter a vitória do Alviverde, o líder isolado do campeonato e já campeão Palmeiras. Já campeão. Esse jogo, Antônio Ascioli, lá na Serrinha, 18 horas e 30 minutos da segunda-feira. E para fechar a rodada, o Santos tem que ganhar o Juventude. Você pode falar o que você quiser. Pode inventar, pegar teus livros, teus estudos e falar o que você quiser. O Santos tem que ganhar do Juventude e tchau, tá bom? Não só tem que ganhar, como vai ganhar com o gol do Marcos Leonardo, Juninho. É isso que eu tenho para falar para você, porque é um jogo que, se não ganhar esse jogo, vai ganhar qual? Em casa contra o Juventude, que com todo respeito já foi
É o time mais fraco do campeonato, tem até algumas peças interessantes, mas o coletivo não bateu, não deu link, não encaixou, né? Não teve química. Então, é o jogo para o Santos ganhar e encostar ali em São Paulo, Botafogo, Fortaleza, porque não tem nada garantido para o Santos ainda não, e é um time que depende dos gols do Marcos Leonardo, que fez o gol de pênalti na última rodada e vai fazer gol nesse confronto onde o Santos vai vencer. Não vai ser fácil, mas eu vejo isso com vitória do Santos com o gol do Marcos Leonardo, Júnior. Eu dei uma olhada nos últimos jogos do Santos, ele não tem uma tabela tão complicada, não. Os 3 últimos jogos do Santos é contra time intermediário, então eu não vejo essa preocupação de que alguns santistas, meus amigos, com relação ao rebaixamento do Santos, não, ele vai ficar numa boa e deve vencer com dificuldade ou não o Juventude. Pessoal, Campeonato Brasileiro da Série A também trouxemos para você as opiniões específicas do Thiago, nos detalhamentos, ou de um jogador, ou de um momento, ou de uma sequência de vitórias. O Thiago trouxe muita informação nisso tudo que nós falamos, 45 minutos falando de futebol, sem errar, sem gaguejar. Ô, Thiago, você tá bom, meu querido. Parabéns. Tô te esperando aqui em casa, mas não esquece de trazer aquele telefone, hein? Pra gente fazer o trabalho aqui. E nós temos que tirar quanto lá? Temos que tirar 6. Opa, Juninho, valeu. Mais uma vez, muito bom estar participando. Eu agradeço os elogios, as oportunidades sempre. Já já eu tô aí pra gente fazer esse trabalho aí. Eu nem sei quanto que vale direito. O professor Gil, acho que cada hora ele fala uma coisa e começa a ficar meio acho que às vezes até ele se perde nos trabalhos dele mesmo, mas mais uma vez muito bom estar participando. Rodada cheia no final de semana também, com muita coisa pra gente estar falando semana que vem também, Juninho. Forte abraço e valeu. Valeu, um abraço, estou te esperando aqui em casa. Gente, muito obrigado por vocês acompanharem o nosso trabalho aqui no Juninho Fonseca de Olho no Lance. Hoje, passando a limpo, falamos muito de Campeonato Brasileiro, Série B, Série A. Demos até um pitaco do que na semana que vem tem jogo decisivo na semana que vem, Flamengo, Corinthians, jogo grande e tal. Então, muito obrigado a vocês. Nós estamos numa sexta-feira. Que você tenha um ótimo fim de semana. Aproveite o fim de semana para curtir com a sua família. E eu estou indo embora. No comecinho da semana a gente volta. Muito obrigado ao Vinícius Falquete. Dessa vez ele foi nota 10. Fez tudo direitinho, bonitinho. E daí que nós vamos em frente. Obrigado. Até semana que vem. Bom fim de semana. Tchau.